Um, dois, som. Liga, deu para... Beleza? Bom. Um, dois. Bom dia, irmãos. Vamos ficar de pé, nós vamos dar início ao culto nessa manhã. Nos reunimos aqui para exaltar e para glorificarmos o nome daquele que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Então, feche seus olhos, queridos, vamos falar com o nosso Deus, nos apresentar a Ele as nossas vidas. Pai querido, louvado, exaltado e glorificado seja o Teu santo nome, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse tão grande privilégio que temos, de como filhos Teus, ó Pai, estarmos reunidos aqui neste lugar, nessa manhã, ó Pai. Lugar que Tu mesmo preparou, separou para a Tua igreja, Senhor, se reunir para Te cultuar, para glorificar o Teu nome. A Ti pela salvação que temos em Cristo Jesus. Pai, pedimos que o Teu Espírito possa nos dirigir e nos conduzir em tudo que estará acontecendo aqui nessa manhã. Senhor, que tudo seja para a glória do Teu nome e para a edificação da Tua igreja neste lugar, ó Pai. Senhor, que em tudo, em todas as coisas, Senhor, Tu possas se alegrar, ó Pai. Por isso te pedimos mais uma vez que o Teu Santo Espírito possa, Senhor, nos conduzir, Senhor, em tudo, pois a glória deste lugar só pertence a Ti. Essa é a nossa oração, gratos a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, vamos louvar ao Senhor nessa manhã. Estamos aqui, ó Pai, nessa manhã para Te louvar, para bendizer o Teu santo nome, ó Pai. Receba esses louvores, receba, Senhor, as nossas palavras de adoração como aroma suave, Senhor, em Teu altar. Louvado seja o Teu nome. Nós estamos reunidos em Teu nome, ó bendito. Estamos nós aqui para Te adorar. No Calvário nos amastes com Teu sangue, nos compraste. Estamos nós aqui para Te adorar. Para Te adorar, Senhor. Para Te adorar. Para Te adorar. O véu já se rasgou. O véu já se rasgou. Eu posso me achegar na sala do Teu trono e Te adorar. Eu
Nós estamos aqui reunidos para te adorar, Senhor. Nós estamos reunidos em teu nome, ó bendito. Estamos nós aqui para te adorar. Foi no Calvário, nos amastes e com teu sangue nos compraste. Estamos nós aqui pra te adorar, Senhor, pra te O véu já se rasgou e eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor. O véu já se rasgou. O véu já se rasgou e eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Oh, aleluia. A palavra do Senhor no Salmo 135 começa assim: aleluia, louvem o nome do Senhor, louvem os servos do Senhor, vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa de nosso Deus. Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável. Porque o Senhor escolheu Jacó, a Israel, como seu tesouro pessoal. Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada nos céus e na terra, nos mares e em todas as profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra. Envia os relâmpagos que acompanham a chuva e faz o vento que saia dos seus depósitos. Versículo 13 diz assim: o teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua fama, Senhor, por todas as gerações. O nosso Deus, Ele é bom. O nosso Deus, Ele é eterno. O nosso Deus, Ele é grande. O nosso Deus, Ele é soberano. E por isso que nessa manhã nós estamos aqui reunidos para declarar todas essas características do nosso Deus. E nessa manhã que estamos na presença dEle, exalte-o, engrandeça o seu santo nome. Jesus, em tua presença. Se você trouxe o seu dízimo, trouxe a sua oferta, consagre a Ele nesse momento. Estamos reunidos aqui nessa manhã com alegria, igreja. Amém? Vamos exaltar o nosso Deus. Adore-o. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao
Vamos declarar mais uma vez. Jesus em tua presença. Jesus em tua presença. Nos reunimos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois no dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. o véu que separava. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui Estamos nós para te adorar, aqui. para te bendizer, Senhor. Estamos nós. Estamos nós aqui. Aleluia. A igreja pode assentar. Bem, bem, irmãos, bem, para a gente ganhar tempo é um problema. Quero chamar aqui o pastor Douglas. Pastor Douglas hoje vai ministrar a terceira palestra, onde temos pensado aqui sobre a questão da reforma protestante. Não sabe que no dia 31 de outubro completa-se 502 anos da reforma protestante. E o professor Carlos ministrou a primeira palestra. Eu ministrei a palestra no domingo passado. E hoje o pastor Douglas Stambach, falei certo? Stambach. Até daqui a 10 anos eu acerto. Ele vai falar sobre a dimensão pública da teologia dos reformadores e a teologia pública nos nossos dias. O que nós estamos fazendo aqui, querido, é pensando olhando para a reforma protestante, mas pensando também a igreja nos nossos dias, né? Pensando a posição da igreja na sociedade onde nós vivemos e no tempo onde nós estamos. Então, preste bastante atenção na aula que vai ser ministrada aqui, e eu quero orar aqui com Douglas. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, ó Pai, pela vida do teu filho, pela disponibilidade dele, ó Pai, Senhor, de ser instrumento nas tuas mãos, nessa manhã, que tu possas, Senhor, usá-lo, Senhor, para a glória e para o louvor do teu nome, ó Pai. Senhor, que essa reflexão nos faça, de fato, refletirmos, ó Pai, acerca da nossa posição como igreja tua nesse tempo e nessa sociedade. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Bem, obrigado a todos, bom dia. Hoje eu estou com a voz um pouquinho cansada, que ontem a gente teve de palestrar num centro de recuperação. Eu estava até conversando ali com nosso irmão André, a irmã Tainá, que o palestrante da tarde não foi, acabei à tarde falando 3 horas direto e mais 1 hora de manhã.
Então, minha voz hoje ficou bem, bem cansada. Já estou vendo meu filho pecando ali com a blusa do Flamengo. Pastor, o senhor não pode deixar essas coisas acontecerem. E vamos falar da teologia pública hoje. Nós estamos aqui também com a presença do pastor Davi Antunes, do programa Debate Contemporâneo, que os irmãos sempre estão assistindo pela rádio, está aqui, e da subsecretária, da subsecretaria das mulheres, a irmã Joyce, está ali, que tem trabalhado muito na questão do enfrentamento da violência contra as mulheres e no esclarecimento de tais violências. Eles fizeram também um trabalho bom ontem, foi ontem, né? Sobre o Outubro Rosa, que eu estava vendo, os pôster, algo fantástico, como aqui também teve, né? Algo que tem de sempre ser falado. Vai ter uma palestra agora sobre violência invisível, e vai ser 5 de novembro. Nós estaremos aqui divulgando para que as irmãs possam estar indo, vai ser aqui na Barra da Tijuca, bem próximo, onde as irmãs possam ir para aprender mais sobre esse assunto e ajudar as pessoas que necessitam. Faz parte da teologia pública se conscientizar com tais esferas. O slide, por gentileza. Obrigado. A hora... Tá bom. Quando for 13h, nós terminaremos, eu prometo. Bom, a dimensão pública da teologia dos reformadores e a teologia pública dos nossos dias. O tema, ele é muito amplo. Eu deveria falar para vocês primeiro do conceito de teologia, para que serve a teologia, o que é a dimensão da teologia, a cosmovisão que ela assim vai proporcionar, tanto na esfera da área social, antropológica e filosófica. Deveria contar também sobre os pensamentos rudimentares antes da reforma, concernente ao pensamento público, e falar concernente às políticas públicas e sociais dos dias presentes, mas a influência da igreja. Contudo, isso tudo eu deveria falar, não vou falar devido ao tempo. Vai a sugestão de nós fazermos um seminário concernente a este assunto, que é muito importante. Esses são os livros que nós utilizamos, tá? Não se assustem, Poutility, mas tem uma coisa boa ali, que nós tiramos. Teologia Pública, 1, 2, o 3, pode passar, está ali. Missão Integral, temos também Dádiva e Louvor, de Calbart, pode passar. A Justiça Social é a interpretação da Bíblia, do falecido Roosevelt Shedd. Teologia Pública, do Gonçalo. Raízes da Teologia Contemporânea, pode passar. E Missão Transformadora, pode passar. E utilizei um livro falando sobre missões, meu, que tinha sido lançado, e um que eu estou para lançar, esperando o patrocínio, que é Teologia Pública e as questões sociais, e o outro, esse é de teologia, e o outro de questões de ciências políticas. Fala sobre a violência sendo causada mediante a desordem pública. Então vamos à palestra sem mais delongas. Quando nós olhamos para a religião, temos de entender o que seria o conceito da mesma. Religião, ela é religare, religio, que significa ligar novamente. E muitos acabam se perguntando se a religião tem alguma coisa a ver com a coisa pública, com a questão da teologia pública. Nós temos enxergado que a esfera pública dentro da teologia, ela não tem sido abandonada, mas também aqueles que abarcam concernente a este pensamento, não se têm se dedicado a profundo. As igrejas, principalmente, que é o nosso caso, não se têm dedicado a elaborar uma teologia pública eficaz.
pública, nós temos de entender quais seriam as suas implicações. Aí tem uma palavra em alemão, como eu não iria falar aqui para ninguém rir de mim, eu criei uma outra, que é glocais, que seria globais mais locais, para que nós possamos enxergar de uma maneira global os problemas da sociedade, mas sempre colocando um prisma local, dentro da nossa comunidade. O que a nossa comunidade pode fazer mediante aos problemas globais que o mundo oferece para cada um de nós. Vou dar um exemplo. Nós vivemos num surto de suicídio. Como que a igreja poderia trabalhar com isso? Criar grupos de discussões dentro da própria igreja e se voluntariar no Centro de Valorização da Vida, no 188. Você pode se voluntariar, você vai doar 4 horas por semana, vai receber treinamento para falar com pessoas através do telefone que tentam cometer o suicídio. Vocês sabiam disso? Então é algo que tem de ser falado dentro da igreja, para que nós possamos mudar a sociedade onde nós estamos vivendo. Qual a dimensão da aqueles que eram mais necessitados. Quem é mais necessitado? Aquele que precisa mais do que você. Uma vez eu perguntei ao meu avô, ele tinha um conjunto de amigos e antigamente tinha muita casa de madeira
e eles se reuniam, viam se a pessoa trabalhava, e eles chegavam lá, destruíam o barraco da pessoa e construía de alvenaria, de tijolos, e botava coisas novas ali. E eu perguntei a ele, por que o senhor faz isso? A ele, porque nós podemos. Ajudar o pobre é porque você pode. Martim Lutero, ele tinha isso no seu coração. Eu sempre poderei ajudar alguém. Mas eu estou tão pobre. Mas com que você pode ajudar? Na sua prédica, para que se mande os filhos à escola, ele diz, o pregador atua em favor das almas, livrando-as do pecado, da morte e do diabo. No entanto, ele também realiza tão somente grandes, imponentes obras em favor do mundo. Ensina e instrui todas as categorias sociais como se devem conduzir exteriormente em seus cargos e posições, para agirem com justiça perante Deus. Pode consolar os tristes, aconselhar, intermediar em casos de conflito, reconciliar consciências confusas, ajudar a manter a paz, a reconciliar, a viver em harmonia e inúmeras obras mais diariamente, pois um pregador confirma, fortalece e ajuda a preservar a autoridade, toda a paz secular, resiste a sedícios, ensina a obediência, bons costumes, disciplina em honra, instrui pai, mãe, filhos, empregados, em suma, a cada qual em sua função e estado secular, para dizer a verdade, a paz temporal é, no fundo, um fruto do ministério da pregação. Então, para Martim Lutero, a igreja reformada deveria atuar em manter a paz, reconciliar conflitos, viver em harmonia, fazer obras diárias de misericórdia, teria de ter questões em categorias sociais. É muito triste quando a gente vê uma igreja, um pastor falar que ele não deve intervir em questões sociais. Eu lembro que uma vez criei um projeto a pedido de um determinado pastor, e nesse projeto tinha um auxílio funerário para as pessoas que eram viúvas. E ele disse para mim que o INSS já cuidava dessas coisas. Isso é um absurdo. Nós temos de nos preocupar com aqueles que são menos favorecidos. É a obrigação da igreja. Isso está no coração da igreja reformada. Para Felipe Melanchthon, foi um dos mais importantes amigos e colaboradores de Lutero. Felipe, ele era um erudito, professor de grego, tinha formado em latim, em gramática, formado em alemão, era docente de era catedrático, de várias faculdades. Em 1928, ele escreve artigos de visitação. Na primeira vez que eu li isso, eu tive de ler com um dicionário de alemão para poder tentar traduzir. Mas agora já tem na internet traduzido. Maravilhoso isso, né? Então, ele fala sobre as escolas. E ele vai dizer que era a função da igreja reformada estimular as pessoas a irem para a escola. Um dado importante que poucas pessoas sabem, uma vez eu escrevi um artigo para Cândido Mendes sobre educação, e a educação antes da reforma protestante, ela não permitia mulheres e nem pessoas que não fossem do clérigo ou da monarquia frequentarem a escola. Através da reforma protestante, Martim Lutero abre uma escola, juntamente com os príncipes da Germânia, e daquele momento a escola passa a ser aberta para as mulheres e pessoas que não eram da monarquia nem do clérigo. A função da igreja sempre foi trazer luz, conhecimento para as pessoas.
sempre tentando motivar a cultura a cada instante e a cada momento. Aqui, nosso irmão Felipe, ele vai trazer uma divisão em categorias concernente a ensinos. Ele vai falar que o primeiro deve ser alfabetizado, deve ser tratado. Depois ele vai falar concernente aos estudos que as pessoas, no segundo, que deve se dedicar à ciência, que deve se dedicar ao latim, à gramática, à dialética, retórica, filosofia, matemática, e ética, moral. E ele vai falar que o terceiro deve se dedicar a uma matéria específica. Na Escandinávia e nos países nórdicos, até hoje são adotados essa maneira de ensino que foi trazida pela reforma protestante. João Calvino, francês, nasceu em 1509, morreu em 1564, foi talvez o reformador, tirando Martim Lutero, um dos mais conhecidos e o que hoje acaba pautando muito da teologia reformada. E muitas pessoas acabam não entendendo também a visão de Calvino concernente à teologia pública. Muitos pensam que até a reforma protestante, os reformadores nem pensavam nisso. Segundo André Bierler, ele vai falar que Calvino, ele vai falar da seguinte forma, uma frase: somos todos ricos em relação a alguém. O rico tem uma missão econômica de providenciar ao mais pobre parte de sua riqueza, de tal maneira que o pobre deixa de ser pobre e ele mesmo deixe de ser rico. Eu não posso ajudar alguém porque me falta dinheiro. Desculpa, existe alguém sempre mais pobre do que você. E qual é a tua riqueza? De repente a tua riqueza é um abraço. De repente a tua riqueza é a fala. Você tem um dom para falar. De repente a tua riqueza, Deus te deu um privilégio de ter uma mente maravilhosa, aonde você pode estudar, pode argumentar causas difíceis, você pode fazer palestras concernente a isso. Eu lembro-me com isto, que antes de eu ir para o campo missionário, eu quis implantar em Jardim América uma aula de alfabetização para adultos. E lá era uma igreja muito grande, até poder aquisitivo muito alto. Eu lembro-me que o pastor Hélio ainda disse assim: será que tem pessoas aqui que não sabem ler e escrever? Eu falei: isso é só a gente procurar. E ele me liberou, fiz o censo. E quando nós fizemos o censo, descobrimos algumas pessoas que não sabiam ler e escrever. Ele tomou um baque com aquilo e o olho dele encheu de lágrimas. Ele falou: como é que eu posso pregar para pessoas que não sabem ler e escrever? Falou: Douglas, o que a gente vai fazer? Eu falei: eu e minha esposa ensinamos eles a lerem e a escrever. Filha, se lembra o nome daquela irmã que ela já... Se lembra não, né? E a gente começou a ensiná-los a ler e a escrever. Teve uma senhora com seus 54, 55 anos, que começou a aprender a ler e escrever. Ela fez o primeiro grau, conseguimos com auxílio da prefeitura na época. Ela só fez a prova, né, que tinha algo assim antigamente, e recebeu o diploma do fundamental hoje, e depois ela fez o segundo grau. Aí ela leu alguns livros, um livro meu de poesia, começou a gostar de poesia. Aí ela falou: será que eu consigo escrever poesia? Eu falei: se eu, sendo dislexo, consigo escrever poesia, a senhora, claro que consegue. Ela: então eu vou fazer. Começou a escrever poesia, lançou um livrozinho de poesia, fez faculdade, deu aula na escola pública com os seus 60 anos. Seus 60 e poucos anos. Isso é uma coisa maravilhosa. Poder ajudar alguém a transformar a vida dela não tem valor. Calvino, quando ele disse essa frase, ele falou exatamente isso. Lembro quando eu cheguei em Visconde do Rio Branco também, nós tomamos um susto muito grande, porque a violência doméstica lá era uma coisa normal. As pessoas falavam que tinham de bater na esposa 3 vezes ao dia.
no almoço, na janta, e acordar ela para bater, porque com certeza ela estava sonhando com alguma coisa que não devia. Imagina você dentro de uma cultura dessa. Você tem de mudar a cultura. E como que eu iria fazer isso? Só pregando e orando era muito pouco. Criamos um projeto, apresentamos o Dr. João, que era o prefeito da cidade, e eu me voluntariei de ensinar sobre procedimentos familiares na escola pública. Pegava na época o ginásio por completo e o segundo grau. Fantástico. Voltei depois de um tempo à cidade. O Dr. João me encontrou e me mostrou um recorte de jornal, Voz de Visconde do Rio Branco. Cidade pequena sempre tem uma voz. E ele me mostrou o jornal, mostrando que os índices de violência doméstica tinham reduzido quase a zero. E ele colocava lá, projeto feito por um pastor evangélico. O nome de Deus sendo glorificado. E a gente mudando a sociedade. Eu fico pensando como deve ser bonito, como o bispo João Mendes, né, assessor dele está ali, sendo secretário de Direitos Humanos, receber para poder fazer o bem às pessoas. Deve ser muito bom. A subsecretária Joyce, que está ali fazendo o bem para as mulheres, ali através da subsecretaria. Ter como você poder se dedicar a isso. O Martim Lutero, Filipe, Calvino tentou fazer isso. Calvino, ele ainda defendeu maiores distribuições de renda na sua cidade, ele intercedia por maiores salários, ele intercedeu também para que houvesse uma sociedade equilibrada, aonde que não houvesse tanta diferença entre os pobres e os ricos, haja visto que pobre sempre haverá. Isso daí a gente não tem como resolver no mundo, é impossível. O socialismo utópico falou que ia ser tudo igual e estamos aí até hoje de uma forma que está tudo desigual. Isso não tem como fazer. E Calvino, ele fala algo que é imprescindível para que nós possamos ter em nosso coração, concernente a isso, que temos de dividir as nossas riquezas com aqueles que nada têm. Ele fazia obras de assistências sociais na sua cidade por completo. Ele diz uma seguinte frase para resumir a sua assistência social: é necessário começar por saber qual a atitude que o Senhor deseja que tenhamos diante dos bens materiais, quais os meios lícitos de ganhá-los e qual o seu uso adequado e legítimo. No decorrer do texto, ele vai falar o seguinte, que devemos trabalhar para conseguir ter dinheiro, mas o objetivo desse dinheiro deve ser ajudar os que menos têm. Uma vez um senhor bastante rico, ele falou: Douglas, eu ganhei tanto dinheiro que eu não sei o que eu faço. Quase que eu disse para ele: deposita na minha conta, que eu não tenho nenhum. Mas eu disse para ele, eu falei: meu amigo, eu falei, se Deus te enriqueceu, é para ajudar os muitos que Ele não deu a oportunidade de enriquecer. A ele: com certeza. Querido, cada um pode ajudar alguém. Essa é a teologia pública dos reformados. E vamos passar, porque senão eu vou perder muito tempo, e o tempo já está indo. Teologia pública é boa obra. Pode passar esse... Não, volta para esse mesmo, obrigado. Teologia pública é boa obra. Em Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao 46, muitos vão achar esse texto de difícil interpretação. Naquele grande julgamento, Jesus, ele vai, São Jesus bem mineiro às vezes, né? Jesus, ele vai falar que quando vocês não me ajudaram, quando eu tive fome, quando eu tive sede, quando eu estive nu e etc. Muitos não conseguem entender porque querem fazer um paralelo com Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. E falam: mas como assim? Que esses foram
desprezados e não conseguiram chegar ao reino de Deus, haja vista que Paulo fala que a salvação é simplesmente pela graça, e não por méritos de obras. Mas as pessoas esquecem de ler o versículo de número 10 de Efésios, que vai nos dar um entendimento maior, porque somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazer boas obras. Então, todos nós somos criação de Cristo para realizar boas obras. E é uma missão profética da igreja. Mateus capítulo 5, versículo 16, nos diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quando nós olhamos para isso, conseguimos entender, então, aquilo que Tiago diz no capítulo 2, versículo 14 e 17. Que nós não podemos dizer para as pessoas, vá em paz, e esquecer de dar o alimento para aquelas pessoas. Porque a fé sem obra é morta. Na verdade, o grego não seria nem morta, seria inexistente, que a fé sem obra é inexistente. Então, se eu digo que tenho fé, uma crença num Deus todo-poderoso, num Deus invisível, num Deus que pode fazer tantas coisas, e eu não estendo as minhas mãos para ajudar o próximo, que Deus é esse? Não é estranho isso? Tem algo esquisito. Ou Deus está errado, ou nós estamos errados. Como Deus não erra, nós estamos errados. Temos de aprender a sermos mais solícitos. É salutar em nosso coração ter uma graça de Deus tão perene, que nos faz ter misericórdia, compaixão da miséria do meu irmão, sentir a miséria dele. E quando eu falo irmão em Adão e em Cristo também, porque quem é o seu próximo? É aquele que você age de misericórdia com ele. O diálogo interreligioso, ele é importantíssimo dentro de uma teologia pública. Nós ajudamos, durante um período, a Casa de Apoio à Criança com Câncer. Eu tenho alguns sonhos na vida, não sei se um dia eu vou realizar, mas tenho de continuar sonhando. Com uma criança que sonhava ganhar o Nobel da Paz, esses daí estão pouco. Eu sonho em ter uma casa de apoio à criança com câncer. No estado do Rio de Janeiro inteiro, as pessoas vêm para a cidade do Rio de Janeiro para ter o tratamento do câncer. Imagina uma criança pequena que faz uma quimioterapia, ter de viajar 3, 4 horas para chegar na sua cidade de novo. Ela precisa de um lugar para dormir, para se alimentar. Olha que coisa linda para ser feito, né? O pessoal ainda fica pensando em ter iate, ter carro novo, né? Quando eu tive o AVC, eu fiquei torto demais, era muito ruim para andar, fiquei com a mente horrível, uma coisa caótica. E eu fiz o tratamento na BBR, e acontecia a mesma coisa. Pessoas do estado inteiro iam se tratar na BBR. E eu falei, quando eu vi aquilo, eu falei, precisaríamos de uma casa de apoio às pessoas que tiveram AVC. Para as pessoas virem, dormir, ir no outro dia para suas casas. É uma coisa simples, só para dar comida e hospedagem para aquelas pessoas. Olha que coisa linda a ser feita. Por que a gente não consegue fazer isso, né, como igreja? Ficamos tão preocupados em construções suntuosas, em coisas imensas, e às vezes aquilo que poderia ser feito, desculpa, eu acabo me emocionando sempre, aquilo que deveria ser feito para ajudar o próximo, acaba não sendo feito, e são coisas poucas que nós precisamos fazer. Pode passar o slide por causa do tempo? Isso, porque as obras são importantes. Eu pulei essa. Porque as obras são importantes. Primeiro, por causa do julgamento final, e depois para mostrar que estamos vivos, que temos a nossa fé viva.
podemos ver também, em primeiro lugar, por causa do julgamento final. Em segundo, as boas obras glorificam nosso Pai Celeste. Uma das solas das Escrituras é: somente a Deus a glória. Tudo que tu faz na tua vida tem de ser para a glória de Deus. Tudo. Eu estou trabalhando, tem de ser para a glória de Deus. Ah, mas eu detesto limpar esse chão. Limpa esse chão para a glória de Deus. Dá a aula, a melhor aula que tu fizer, para a glória de Deus. Deus te deu a chance de ajudar alguém, que maravilha. Faça isso pela glória de Deus. Sempre pela glória de Deus. Em terceiro lugar, as obras são uma evidência da fé. Sempre há evidência da tua fé. Ninguém precisa saber se eu sou salvo, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim, você é carta viva. Você tem de testemunhar algo bom. Você tem de trazer isso para a humanidade. Vivemos numa humanidade que muitas das vezes pregando, falamos que essa humanidade está putrificada pelo pecado, que é extrema verdade. Mas esta humanidade também está sendo putrificada pela falta do amor, pela falta de misericórdia, pelas violências, pelos vícios atrozes, pelos estupros, pelos infanticídios, relações aonde são ilícitas de pai com filhos, relações incestuosas. Existem comunidades no Brasil que, quando você vai fazer uma pesquisa, o avô é pai de quase toda a família. E eles têm isso como normal. Precisamos mudar a mente dessas pessoas. Precisamos. Há algo em nosso coração que é maior. Eu creio que você, quando vê alguém sofrendo, você não vai se colocar de uma maneira indiferente, não. Porque você é um ser humano. Acabamos de nos voluntariar para contar historinhas para a criança no Instituto Conselheiro Macedo. E para dar palestra para os pais e para as mães daquelas crianças, sobre violência doméstica, sobre criar filhos, ali naquele local. O que eu vou ganhar com isso? Nada. Nada. Vou ganhar a chance de ajudar a alguém. Pode passar, por gentileza, o slide. Teologia pública dos nossos dias. A justiça social que o cristianismo pode fazer. É até às 10 horas, não é isso? Ou às 9h30? É até que horas, pastor? Oi? 15 para as 10, tá bom. Então, a justiça social que podemos fazer nos nossos dias. Em Mateus capítulo 9, do versículo 36 ao 38, diz que o Senhor se compadeceu da multidão que ali estava. É claro que isso não é um sentimento de pena, mas que o sofrimento do povo entrava em seu coração, a ponto de ser o sofrimento todo seu. Uma vez ouvi uma palestra e uma pessoa disse: quem é o meu próximo? Na verdade, não existe próximo. O que existe sou eu mesmo em outra pessoa. Quanto o sofrimento daquela pessoa não for o meu sofrimento, eu não me converti. Quando eu olhar para uma pessoa que está sofrendo, eu lembro-me, quando criança, vou abrir aqui o meu coração para os irmãos, a minha mãe me violentou sexualmente. E eu queria contar isso para alguém. E eu contei. Muitas pessoas não acreditaram e disseram que eu era mentiroso. E a que acreditaram falou para ela e eu tomei uma surra logo depois. Ninguém sentiu a minha dor. Só eu senti a minha dor. Ninguém sentiu a minha dor. O que nós precisamos é sentir a dor de quem sofre. Quantas pessoas estão fora das suas terras mediante a guerra,
mediante a fome, mediante a seca aqui no Brasil. Quantas pessoas estão morando nas ruas, quantas crianças, por violências domésticas. É só vocês fazerem um trabalho de rua, sair aí no meio da rua, você vai ver que a maior parte das crianças saíram devido à violência doméstica. Nós temos de mudar a concepção do nosso evangelho. A justiça é o tema reiterado na Bíblia, em cada momento. Podemos ver a justiça espiritual, podemos ver a justiça social, a justiça de liberdade, podemos ver a justiça transcendente a todos os pontos. Quando nós falamos de justiça, vamos incidir e falar sempre das boas obras do estilo que Jesus Cristo assim propôs a cada um de nós. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Você quer que a humanidade glorifique a Deus? Faça boas obras. Seja luz para quem está em trevas. Um abraço cura as pessoas. Quantas pessoas estão precisando de um abraço? Eu ainda tenho alguns lampejos de memória antes do AVC, e eu lembro-me que a nossa igreja ficava ali em frente ao Clube dos Sargentos da Aeronáutica, e tinha uma quantidade de moradores em situação de rua muito grande, e muitos entravam para conversar comigo, e quando eles iam embora, eu dava um abraço nele. Se lembram? Eu dava um abraço. Minha esposa, eles ficavam apavorados com aquilo, porque eu tenho um problema de fibrose pulmonar e a maior parte deles tem tuberculose. Então eles ficavam, você vai pegar uma doença. Mas se eu não desse o abraço nele, quem é que ia dar? Tinha de ser eu, porque eu estava ali naquele momento. Ou eu ajudava aquela pessoa a se sentir mais digna, ou ninguém iria fazer. A justiça social, ela é isso, ser a luz para as pessoas. Em Efésios capítulo 2, versículo 10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, os quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Boas obras que Ele preparou antes para nós praticarmos. Jesus deu atenção aos menos favorecidos, às minorias. Haja vista que minoria, é bom aqui salientar, não querendo prolongar mais, às vezes a pessoa pensa o que é minoria, e as pessoas acabam enxergando que minoria seria aquelas pessoas que têm, aqueles grupos que são menores na sociedade, mas não é isso. Exemplo, hoje nós somos um país negro, tirando os negros iguais a mim, desbotados, né? E os negros de verdade, aqueles que têm a cor mais bonita do que a minha. Então, nós somos um país negro, é a maioria, 61% segundo o IBGE. Mas como então os negros podem ser minoria? Devido aos direitos constituídos e assegurados a eles. As mulheres são maiorias hoje. Hoje existem mais mulheres do que homens no Brasil, mas são minorias. Por quê? Os direitos das mulheres não são iguais aos direitos dos homens. Isso é só a gente ver em questão de salário. Muitas das vezes, numa mesma empresa, um homem ganha mais do que uma mulher, exercendo o mesmo papel, a mesma função. Nós vimos há pouco tempo a Marta fazendo um protesto, porque quiseram patrocinar um jogador famoso, o mesmo patrocinador, com muito mais dinheiro que iriam patrocinar ela. E a desculpa é ela, porque o futebol é feminino. Então isso, nós temos de nos preocupar a cada instante da nossa vida. Chaim Perlman, ele vai dizer, justiça é... Eu fiz uma síntese aqui do texto, do livro da Justiça Social e Interpretação Bíblica, do reverendo Roosevelt Shedd. Justiça é uma das noções, mais altamente respeitadas em nosso universo espiritual.
Todos os homens, cristãos, religiosos, incrédulos, tradicionais e revolucionários, invocam a justiça e nenhum deles ousa contradizê-la. A busca da justiça inspira as admoestações dos profetas hebreus e as reflexões dos filósofos gregos. Ela é invocada para proteger a ordem estabelecida, assim como para justificar a sua derrubada, um valor universal. Quando nós falamos de justiça, nós temos de entender que todos clamam por ela, principalmente a justiça social. Todos os grupos, mas tentam buscar caminhos diversificados para poder chegar até o objetivo almejado. No Novo Testamento, existe uma parábola encontrada que vai falar do credor incompulsivo, também conhecida como servo ingrato, servo impiedoso, servo incompassivo, servo mau e etc., que está em Mateus capítulo 18, do versículo 21 ao 35. Claro que o intuito dela é falar sobre o perdão, mas podemos ver que o enredo desta história é a injustiça social, no desequilíbrio do que houve concernente a dívidas e do não aproveitamento da misericórdia que houve na complacência de uma dívida maior para uma dívida menor. Então a justiça social, ela também permeia o que nós chamamos de perdão. Quando nós falamos de dívida concernente às pessoas, vem à mente Romanos capítulo 1, do versículo 14 ao 15. A gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes, por isso estou disposto a pregar o evangelho, também a vocês em Roma. Era a dívida de Paulo. Qual é a tua dívida? Eu não devo nada a ninguém. Segundo Paulo, nós devemos tudo a todo mundo, a todos os grupos de pessoas, a todas as pessoas que você possa imaginar, seja daquela mais simples até a mais rica, seja daquela pessoa onde tenha uma cultura mais lapidada, aquela que não teve a chance de lapidar a pedra bruta da sua cultura. Todos nós devemos alguma coisa a alguém, do mais réprobo dos seres humanos ao mais augusto dos seres humanos. Temos de ter em nosso coração este sentido. Pode passar, mais um. Passa. Isso. Henning, ele vai dizer a seguinte frase: o estreitamento da mensagem evangélica, limitando-a à transformação do indivíduo, e consegue fracasso em pôr-se aos males sociais. Muitas das vezes nós falamos do evangelho unicamente estreitando a mensagem de uma forma espiritual. Mas o ser humano, ele é um ser psico-biosocial. Ele é psicológico, ele é biológico e ele é social. Tirando a parte espiritual, que nós já sabemos que resolve para nós, dentro de nossa corrente, através da pregação do evangelho. Mas e o lado psicológico dele? Os momentos de sofrimentos psicológicos, o momento de aflições psicológicas, a parte biológica dele. O que isso iria inferir na vida dessa pessoa? Saúde, ensinar. Eu lembro-me que eu cheguei num lugar, acho que o nome era Gordura, é um vilarejozinho no interior, e tinha um índice muito alto de verminose. O que eu fui estudar? Como é que a gente iria fazer
fossas ecologicamente corretas. E como eu iria tratar a água para que eles pudessem beber. Isso era a tua obrigação? Não, era o meu direito. E eu resolvi exercer o meu direito. E nós fizemos. Conclusão, parou com o problema no vilarejo de Verminose. O que vocês têm feito para mudar a sociedade onde você está inserido? Eu, há pouco tempo, fui pregar numa igreja, numa comunidade, e o pastor de lá reclamou que as crianças viviam jogadas na rua, correndo para um lado e para o outro. Eu falei, o senhor vê, né? O senhor já começou a resolver o problema. Ele, o senhor identificou que as crianças ficam jogadas. E esse espaço aqui da igreja é utilizado durante a semana para quê? Durante o dia e a tarde. Ele disse, para nada. Falei, ótimo, agora o senhor pode fazer uma creche comunitária. Os problemas são simples de serem resolvidos. Basta você querer. Basta você querer. Em obra social, vale uma frase, que vaca não dá leite. Você já viu uma vaca bater na sua porta e te oferecer leite? Você que tem de acordar de manhã cedo, amarrar o pé da vaca, amarra o rabo da vaca, senão ela bate em você, e você que tira o leite dela lá com o maior trabalho. Se você quer leite, tem de trabalhar. A mesma coisa está em todos os pontos da vida, e principalmente em ajudar o próximo. Ter esta ansiedade de justiça social no reino de Deus nos traz um sentimento de ser importante neste mundo, nesta terra. Os liberais ajuizam desigualdade, abalizando na confiança de que todos os homens já são filhos de Deus. Então, a evangelização é indispensável, que é errado. Então, os liberais não podem pensar dessa forma. E a eles também, ao tirar a autoridade da Bíblia, também vão tirar a ortopraxia da Bíblia. As pessoas também não podem o que fazer. O que então nós podemos ter em nosso coração concernente às obras de assistência social? Ele vai exibir um aforisma, um pensamento total evangélico. Enquanto o diabo for o príncipe do mundo e muitos corações não se converterem, haverá conflitos e lutas. Não devemos esperar que os missionários e os ministros venham a converter o mundo em ensinar toda a humanidade a amar uns aos outros. Eles absolutamente não farão isso. Não é essa incumbência deles. Eles conclamarão as pessoas a testemunharem de Cristo e servi-lo em toda a terra. Não farão nada além disso. Qual é a função do missionário? Seria converter o mundo inteiro? Não. Isso é ilógico. A gente não vai conseguir converter o mundo inteiro, sem falar aqui de correntes teológicas, apenas usando a lógica de raciocínio. Mas você pode ajudar o mundo inteiro. Ontem, o irmão Marco e o irmão Cláudio, não é esse, irmão Cláudio? Nós fomos lá, eles me levaram lá no centro de recuperação para dar palestra, e no meio do caminho, eu falei uma frase, que a gente não precisa ser muita coisa para ajudar alguém. Temos de ser igual um grão de areia. O que é um grão de areia em uma duna? Uma duna. Então você precisa ser um grão de areia se direcionando a uma duna, levado pelo vento. O vento ele vai simbolizar a necessidade presente. Qual é a necessidade presente? A necessidade presente é de ajudar uma pessoa. Então, eu tenho de me ajuntar com outras pessoas que tenham este objetivo no coração e desta maneira ir em direção ao objetivo final. Quando chegando lá, eu encontrarei outras pessoas iguais e aí seremos uma duna. É a mesma coisa uma gota de água no oceano.
O que é uma gota de água no oceano? Um oceano. Você não fala uma gota de água no oceano, você só vai falar, é um oceano. Mas eu só sou uma gota, então vai em direção ao oceano. Vai em direção ao oceano, o mundo vai ser mudado por você. Em Marcos capítulo 8, versículo de número 36, professora Elisângela chegou no final, mas foi bom. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual é o seu objetivo? É ganhar o mundo inteiro ou ter uma alma que venha a alcançar o reino de Deus? O que você quer? Um exterior bonito, que nem todos conseguirão, como eu, nem fazendo operação plástica, ou você quer um interior bonito, aonde você possa mudar o mundo com isso? O interior vale muito mais. Uma pessoa não é bonita pela aparência, mas sim por aquilo que ela fala, pela sua inteligência, pelo seu pensamento, pelo seu coração. Isso é beleza. Beleza, força e sabedoria. É o que nós temos de ter para mudar o mundo. Esse mundo está feio, você precisa ter beleza nesse mundo. Esse mundo está fraco, porque ele está se destruindo, você precisa ter força para mudar esse mundo. Esse mundo não tem sabedoria, porque ele volta contra ele mesmo. Então você precisa ser a sabedoria nesse mundo. Há duas razões principais para se envolver em boas ações em favor de mundanos ou do mundo. Nós sabemos na Bíblia que Deus é amor, que Ele mandou seu Filho para salvar o mundo por causa do amor que Ele tem pela humanidade. Eu botei João 3,16 e primeira epístola de João, capítulo 4:8. A primeira epístola de João 4:8, ela é muito significativa, porque se nós não amamos, o próximo, nós não iremos amar a Deus. Ainda poderia ter posto aqui, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor de Deus ao mundo, que Deus deu o seu Filho para morrer por nós, e nós deveremos estar prontos a morrermos pelos nossos irmãos. Mas por que eu devo morrer por ele? Porque tu teve um exemplo maior. Cristo morreu por você. Se Cristo morreu por você, você deve ter isso em seu coração. Não devemos ser indiferentes à miséria, à depravação, à opressão que esse mundo tem passado a cada instante, a cada momento. Boas obras são ordenadas por Deus. Nós podemos ver isso dentro da parábola do bom samaritano. Se todos os homens foram criados à imagem de Deus, e Ele manda que amemos uns aos outros como se amássemos a nós mesmos. Levítico 19:18, Mateus 22:39, Lucas 10:27. Meu Deus do céu, o tempo está acabando e as folhas não acabam. Alexander, ele mostra em seu livro sobre Gulag. Vocês sabem o que é Gulag? Não. São os campos de concentração que tinham na antiga União Soviética. Esses campos de concentração, eles foram criados para que pessoas que fossem revoltosas contra o governo, que falassem contra o governo, ou pessoas que tinham alguma religião, ou contra o socialismo, ficassem presos ali. Eles tinham outro nome, antes da Revolução Soviética, acho que era Korlatibur, é algo assim, eu não me lembro muito bem do outro nome, mas ele tinha um outro nome, esse nome já foi dado depois da Revolução Soviética. Não sei para que eu estou explicando isso, mas está tudo bem. Então, então, quando nós olhamos, eles tinham um campo de concentração para isso. Isto é opressão. E ele fala que isto não se pode ser aceito em lugar nenhum. Não apenas contra evangélicos, mas
contra a humanidade. O que é que se levanta para oprimir a humanidade? Nós temos de ser uma voz contrária a isto. Ah, mas está oprimindo pessoas de outra religião. Temos de sair em defesa, porque é nossa função. É a nossa função. Vimos na Segunda Guerra Mundial a atrocidade que fora feita, não só com o povo judeu. É muito conhecido concernente ao povo judeu, mas quando você estuda a história da Segunda Guerra Mundial, tem uma série de livros, eu demorei 2 anos para ler, da Unesco, muito bom sobre a Segunda Guerra Mundial, e ali mostra os grupos que foram perseguidos e levados para os campos de concentrações. Judeus, testemunhas de Jeová, homossexuais, e maçons e ciganos. A gente vai falar que, não, os outros mereceram. Que isso? Não. Temos de ser contrário a qualquer tipo de opressão nessa sociedade. Você foi chamado para isso. Você foi livre, foi liberto, para libertar outras pessoas. Vamos correr um pouquinho? Obrigado. Aqui eu só vou falar um pouco, porque só acho que são 5 minutos ali, né? Que falta. É isso? 5 minutos. Ele não fez assim, fez assim. Quando nós falamos concernente de obras de ação de misericórdia, eu posso trazer para vocês aqui o que está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Aqui nós iremos ver o que vai sobressair sobre a veracidade da misericórdia, a sensibilidade e o cuidado, que são fatores essenciais no ministério cristão, principalmente do que se tange à teologia pública. Nós vamos ver um homem que sofre um acidente, ele ali é pego por salteadores, e ele fica à beira do caminho, quase morto. Passa enredo com 3 pessoas, passa o primeiro, um sacerdote, e depois passa um levita, e a Bíblia nos diz que eles passaram de largo. Isso é uma tradução parafraseada da palavra grega, que ela vai significar passaram demasiadamente distante. Isso quer dizer que eles não queriam passar perto para não se contaminarem, pensando que ele estava morto, ou até mesmo para não se envolverem mediante aquela circunstância. E surge um samaritano, de onde ninguém esperava nada de bom. E esse samaritano age com extrema misericórdia com aquela pessoa. Apesar da viagem ser aproximadamente de 900 metros, mas quando você estuda a geografia bíblica, era um lugar muito íngreme. E a Bíblia diz que ele foi, pegou aquele homem e voltou, deixou de ir para o seu objetivo, e ali pagou hospedagem para ele, tratou de sua ferida, e ainda investiu numa vida que ele não conhecia. Isso é teologia pública. Muitos falam, mas devemos ajudar os domésticos da fé. Claro, o teu irmão está do teu lado, membro da tua igreja. Se você não sabe que o teu irmão está passando necessidade e não ajuda ele, misericórdia. Como é que tu vai ajudar quem está distante de você? Então, primeiro deve-se começar com quem está perto. Mas isso não te impede de ajudar outras pessoas. Podem passar o slide, por gentileza? Dentro desta conclusão, numa perspectiva de busca por um axioma da relevância holística do vislumbrar de uma teologia pública, observar-se-ia uma extrema dificuldade de uma cosmovisão unipolar. O que quer dizer? Bom, quando nós tentamos elaborar um pensamento sobre a teologia pública,
e procuramos entendê-lo dentro de um ponto de vista mais teórico, é impossível ter uma visão de mundo aonde esta visão não seja múltipla. Por quê? Existem vários aspectos sociais que necessitam de mudança. Existem teologias públicas, alguns abarcados pela teologia contemporânea. Teologia negra, teologia das mulheres, teologia das minorias, teologia inclusiva, teologia do trabalho escravo, teologia da fome, teologia da miséria, teologia social, teologia da justiça social, teologia de implementação da educação, e assim vai, sucessivamente. Então, tudo isso é o que nós chamamos de teologia pública. Então, por isso que eu falei que o tema, ele é muito vasto. Eu acho que eu peguei o tema mais vasto que tinha até aqui. Ficou muito deficiente. Eu peço até desculpa aos irmãos. Então, quando nós enxergamos o ser humano como um ser psico-biosocial, quando nós temos esse bosquejar, podemos então fazer a correlação entre a teologia pública da seguinte forma: teologia pública psicológicas, aquelas que vão abranger o psique do ser humano. Dia 5 de novembro, estaremos palestrando sobre violência invisível, não é isso? Violência invisível. O que então, isso de uma maneira antropológica, pode inferir na vida de uma pessoa? Psicologia, lado do psique. Uma criança abusada, uma criança que foi espancada todos os dias, como isso vai refletir na vida dela? Usos de drogas, psique, aí também já vai entrar no segundo. Teologias públicas biológicas, problemas de saúde, problemas de agressão, deficientes físicos, a parte da inclusão, pessoas que são deficientes visuais, cadeirantes, pessoas mudas, pessoas surdas que não aprenderam a falar, que não existe surdo e mudo, existe surdo que não aprendeu a falar. Como é que nós iremos trabalhar com tais pessoas? Como que a gente vai fazer a inclusão dessas pessoas? Não apenas de maneira eclesiológica, mas também de maneira sociológica, porque a nossa função é preparar as pessoas para a sociedade. E teologia pública de sociologias. A teologia pública de sociologia vai abranger um lado mais político. Qual a visão política que é mais abrangente para a população? Seria uma visão progressista, de centro? Seria uma visão de esquerda, autoritária, autoritarismo, de direita? O que essas visões implicam? Quais dessas políticas seriam melhores utilizadas dentro de uma visão teológica? Desorganização pública. Nós temos de ver de maneira teológica o que isso infere. Eu, dentro do livro da parte da política que eu estudei para poder escrever, eu estava pesquisando sobre criminalidade. As pessoas ligam criminalidade à pobreza, e isso é totalmente errado. Senão todo pobre seria criminoso. A criminalidade está intimamente ligada à desordem pública. Quando nós vimos comunidades onde o Estado não entra, onde não tem chance de estudos, alfabetização, onde as pessoas não conseguem trabalho porque não têm endereços fixos, onde as pessoas não conseguem trabalho porque as pessoas não vão dar, porque pode ter tiroteio ali naquele lugar. Então, isso acaba proporcionando com que o crime organizado adentre dentro destas comunidades, atuem como um poder paralelo e, desta forma, criando assim um estado de caos. O que a teologia pode fazer para tal coisa? Isso é teologia pública. É um bom pensamento, é uma boa matéria. Tais teologias públicas dever-se-ão
preocupar-se com o pronunciamento sobre Deus para a sociedade, com suas respectivas demandas, abrangendo de maneira ortodoxa a bioética, políticas públicas, cuidado com os pobres, diálogo interreligioso, progresso social e etc. Como teólogos acadêmicos ou teólogos leigos, temos de nos lembrar sempre o que está em Provérbios, capítulo de número 21, versículo 13. Quem fecha os ouvidos de todos vocês aqui de manhã, a minha pessoa. Então, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Aula, né? Uma aula. Mas, muitas vezes, na questão da igreja, a gente usa uma expressão que é bíblica, né? Assim, o mundo jaz no maligno, quer dizer, eu não tenho nada a ver com isso. É um problema do diabo, não é um problema meu. Mas tudo que acontece nessa sociedade é problema nosso também, querido. Por isso que nós estamos aqui para fazermos a diferença. Teologia pública é ser sal da terra e luz do mundo. Bem? Quero chamar a Sheila aqui. Nós temos um momento aqui de homenagem aos professores. Enquanto elas estão vindo, ontem nós tivemos aqui uma palestra às 16 horas sobre prevenção do câncer para mulheres e também falou um pouquinho para os homens. E tivemos 2 enfermeiras aqui e foi muito boa a palestra, muito boa, né? A gente sentiu um pouco falta da igreja, mas foi muito boa. Quem esteve aqui aproveitou bastante e bem esclarecedora, tá bom? Lembrar os irmãos que nós hoje temos a festa missionária às 16 horas, então os irmãos são envolvidos, as classes aí de trazer as coisas, 16 horas nós estaremos começando a nossa festa missionária, tá bom? Terça-feira tem culto lá na casa do irmão Cosme, às 19h30, tá bom? No dia 27, nós teremos o culto da União, aniversário da União de Adultos aqui também. Bom dia, irmãos. Vocês sabem o que se comemorou-se no dia 15 de outubro? O dia do professor. E como Escola Bíblica Dominical, não poderíamos deixar passar esta data, né? Uma pequena homenagem aos nossos professores, não somente da Escola Dominical, mas também do Ministério Infantil, do judô, do reforço escolar. E nós agradecemos e louvamos a Deus pela vida de cada irmão, pela disponibilidade de estar trabalhando no reino, tudo para a honra e glória do nosso Deus. Então, nós temos aqui um poema para o professor da Igreja Batista do Rio Grande, Baluarte. Professor da Igreja Batista do Rio Grande, você escolheste a melhor parte. Aprendeste do grande mestre, sabe as lições de amor e verdade. Ministras a fé, o amor e a verdade, a bondade, a consagração. És um baluarte, és verdadeiro cristão. Cada domingo estás a postos, lição estudada, apontamentos, esboços, feitos com dedicação e amor. Reconhecestes a grande responsabilidade. Lidas com crianças, adolescentes, jovens e adultos. És um amigo.
és um irmão, tens as palavras da verdade, a Bíblia Sagrada, o livro de Deus, a fonte do vero ensino que norteia o pecador. És a luz do teu ensino, convencendo, perdoando, instruindo, consolando. És cooperador de Deus, és consagração. A palavra baluarte significa fortaleza, lugar seguro, sustentáculo que serve de defesa para uma espécie de muralha. Refletindo em seu significado, concluímos que nossos alunos deverão sentir-se seguros e protegidos. Medite na sua grande responsabilidade. Ore ao Senhor, pedindo a Ele que o capacite mais e mais. Em Romanos 12:7 e Eclesiastes 9:10 diz: se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Que Deus o abençoe grandemente. Nós, como eu e Helena, pastor, como direção da Escola Bíblica Dominical, agradecemos ao Senhor pela vida de cada irmão. E nós queremos passar às mãos dos irmãos uma pequena lembrança. Tá, Helena? Eu vou chamando os professores aqui. Nós vamos começar com os professores da EBD. Professores da classe dos bebês. Celiane, Vanessa e Simone. Classe Joias de Cristo. Letícia, Vitória e Júlia. Nós só vamos correr um pouquinho, irmãos, por causa da hora. Classe Aprendendo. Lurdinha e Deise. Classe dos adolescentes. Pedir às irmãs que fiquem aqui na frente, nós vamos tirar uma foto, né? Classe dos adolescentes. Tuane, Raquel Marques e o pastor Renato. O pastor Renato está auxiliando a classe. Classe dos jovens. Everaldo, Marcos Vinícius e Jonas. Classe dos radicais. Carlos Goivães e Gerson. Classe Unidos por Cristo, Ronaldo e Ricardo Robson. Classe Integração, Marcilane e Ricardo Gonçalves. Classe das Senhoras, Clarice, Vilma e Marilene. Classe dos Homens, Valdeir, Monjós Fontaine e Maurício. Temos aqui os professores da Escola Bíblica Dominical. Vamos agora para o Departamento Infantil da Igreja. Odisseia, Ariane, Patrícia Ladislau, Beth, Sandra, Priscila. Temos outros irmãos, né? Mas só que nós já chamamos aqui. Temos a Vitória, a Letícia, a Vanessa e Simone e Lurdinha, né? Que já estão aqui. Professores do apoio escolar. Adriana Melo, Rosângela, Glauder e Lucia. Também temos outros irmãos que atuam no reforço escolar, no apoio escolar, mas que também já chamamos.
E para finalizar, o nosso professor de judô, né, irmão João Vitor. Uma pequena lembrança da Escola Bíblica Dominical e que Deus os abençoe grandemente. Helena. Bom dia, igreja. É uma alegria para nós, né? No dia de hoje, estarmos na casa do nosso Deus. E agradecemos a Ele pela vida dos nossos professores, nossos irmãos, nossos alunos também, porque o Senhor tem sido bom para conosco, né? Nós temos visto que o Senhor tem feito maravilha no nosso meio, porque Ele tem se feito presente, e os professores têm se dedicado, e nós agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês. Sabemos que o Senhor, Ele pode recompensar, só Ele pode recompensar o esforço que vocês têm feito, porque Ele é o nosso Deus, é um Deus abençoador. Tá? Então, eu queria chamar essa hora o pastor para estar orando aqui, agradecendo a Deus, e agradecer a vida do Douglas. Chega aqui, Douglas, receber também. O Douglas não é professor aqui nosso, mas é um professor do seminário, é o nosso, né, professor, tem nos ajudado aqui também. Ele também possa receber uma lembrança. Né? E nós vamos estar orando, agradecendo. Agradeço aos visitantes, todos vocês que estão aqui conosco, que o Senhor possa estar abençoando a vida de vocês. Tá? Que o Senhor possa recompensar cada um. Bem, vamos ficar de pé, querido. Chamar os aniversariantes que a gente ora também pelos aniversariantes. Rosana, Anderson, Michele, casal Luciano e Isabela, criança Lana e Beatriz Nunes. Luciano e Isabela estão aí. Luciano está não, né? Vem cá, Lua. Guilherme também, está fazendo aniversário. A Bia também aí, ó. Vamos orar. Vamos orar. Levanta uma das suas mãos aí, querido, em direção a esses irmãos aqui que têm disponibilizado as suas vidas, né, para o serviço do Senhor, para o ensino. Né? Nós sabemos quão importante é o ensino. Então, que a nossa oração que eles continuem sendo instrumento nas mãos do Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Somos gratos a Ti por tudo que aconteceu nessa manhã na Tua casa, ó Pai. Senhor, pelo louvor que entoamos a Ti, pela oportunidade, Senhor, de trazermos os nossos dízimos, as nossas ofertas. Senhor, muito obrigado pela palavra que foi ministrada aqui, pela vida do Teu Filho, ó Pai, e que a Tua igreja, Senhor, possa se despertar a cada dia, que ela possa compreender que ela precisa ser relevante nessa sociedade, ó Pai. Senhor, muitas vezes reclamamos, mas não fazemos nada. Senhor, nos ajude de fato, Senhor, a fazermos a diferença nessa sociedade, ó Pai. Como igreja Tua, como filhos Teus, ó Pai, para que através da Tua igreja o Teu nome seja exaltado, glorificado e o nome de Jesus seja proclamado. Senhor, nós Te pedimos, e de uma maneira muito especial, Senhor, que Tu continue abençoando a vida, Senhor, dos nossos professores, ó Pai. De cada um deles, ó Pai, na escola bíblica, Senhor, no ministério infantil, Senhor, no Por Amor, ó Pai, Senhor, no apoio escolar, vidas que têm ouvido o Teu chamado e têm se disponibilizado, ó Pai, a Te servir. Que Tu abençoe as suas vidas, as suas famílias, Senhor, que a cada dia Tu possa derramar as Tuas bênçãos sobre eles, ó Pai, cuidando deles e que eles estejam a cada dia voltados, ó Pai, Senhor, para a Tua palavra, para o Teu chamado, para a Tua direção, ó Pai. Também somos gratos pela vida dos nossos irmãos que estão completando mais um ano de vida, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um deles. Aqueles que completam o aniversário de casamento, como o Luciano e Isabela que estão aqui. Senhor, as nossas crianças, a Bia que está aqui, ó Pai. Senhor, que a Tua bênção continue sobre eles, ó Pai. Senhor, que a cada dia os céus possam se abrir e Tu possas abençoá-los, ó Pai. Senhor, louvado e exaltado seja o Teu nome.
a honra, a glória, o louvor e a adoração apenas a Ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, que Tu continue a nos conduzir e a nos guiar. E agora na escola bíblica também, que seja um tempo de aprendizado, de crescimento para o Teu povo. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, querido, pela vida desses irmãos. Que Deus abençoe. Dá um abraço no irmão aí, vamos para a escola bíblica. Que Deus abençoe a sua vida.